falamos quando falamos de direita? A pergunta é lançada pelo escritor, politólogo e empresário Jaime Nogueira Pinto e dá título ao livro que acaba de editar com a chancela da Bertrand. Entre os mais de 20 livros de ciência política e história contemporânea que escreveu, com 2 romances pelo meio, Novembro e Passageiros da Sombra. Bem-vindo, Jaime Nogueira Pinto. Olá, boa tarde. Ora, coincidência das coincidências, estamos precisamente no mês de novembro e a pergunta que lhe faço é se há um jogo mais de sombra do que de luzes quando a ideia é definir o que é ser de direita. Vamos lá ver. Eu há muitos anos que escrevo sobre estes temas e uma das coisas que em Portugal, e aliás eu num livro que publiquei já há muitos anos, mesmo há 30 anos, chamado A Direita e as Direitas, chamava a atenção que, enfim, em Portugal e um bocadinho na Europa, está a mudar bastante. A narrativa, de um modo geral, destas coisas, destas categorias, era feita pela esquerda e, portanto, a direita era definida pela esquerda. E o que me assumi sempre politicamente como uma pessoa de direita, política e culturalmente, tenho procurado exatamente, enfim, definir a direita a partir da direita e, portanto, contar, de certo modo, que é o que eu faço neste livro, que é uma série de ensaios. A maior parte deles foram já publicados numa revista que eu tenho com o Rui Ramos e com o Carlos Maria Bobone, que é Crítica 21. É uma série de ensaios que exatamente cobre um pouco a história política da direita, quer dizer, começando nas direitas contra-revolucionárias, conservadoras, revolucionárias e acabando, agora até talvez com uma certa oportunidade, ou acabando exatamente com o retrato da nova direita americana e também da direita nacional populista na Europa. Portanto, procurei, quer dizer, eu acho que estes ensaios têm também uma certa atualidade, porque cobrem exatamente os perfis históricos e ideológicos destes movimentos. Jaime Nogueira Pinto, diga-me uma coisa, antes ainda de chegarmos à nova direita, como é que explica esse ascendente na narrativa política que a esquerda foi sempre tendo e que a direita, aparentemente, nas últimas décadas perdeu? O que é que... Em Portugal é mais fácil talvez de explicar, mas não é um exclusivo de Portugal. Na Europa, e eu tenho isso, enfim, relativamente coberto nestes ensaios, na Europa, digamos, a esquerda teve com a Segunda Guerra Mundial, a esquerda fez uma coisa no pós-guerra muito hábil, sobretudo na Europa, mas também um bocadinho nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, que foi, de certo modo, apresentar e reduzir a direita há coisa de facto talvez mais negativa que alguma vez apareceu na direita, que não é propriamente característica da direita, embora fosse mais da direita que da esquerda, que é o nacionalsocialismo, que é o hitlerismo, o nazismo. Aliás, é a razão talvez porque este livro tem uma capa de certo modo um bocado chocante ou audaciosa. Sim, temos Hitler e Stalin deitados na mesma cama. Numa cama, mas não estão em posições, de qualquer forma, em posições equívocas. Mas estão com um ar presenteiro. Stalin está dormindo como se fosse a vozinha do capuchinho vermelho, e Hitler está com um ar assim simpático e surpreendente, olhando para ele. E ambos Hitler tem um pijama com umas suásticas, Stalin tem um pijama com umas foices e uns martelos. E, portanto, eu com esta capa pretendi exatamente partir um pouco daquela ideia que a esquerda conseguiu muito implantar e que está agora outra vez a refazer, que é a redução da direita. Primeiro, a ideia de que não há direita, é extrema-direita. E depois, é a redução da direita, ou da extrema-direita, ou das figuras de extrema-direita. A última agora tem sido Trump. A Hitler, quer dizer, como Hitler, de certo modo, ficou como, digamos, a encarnação de uma espécie de mal absoluto,
em vez de se estarem a dar ao trabalho de dizer o que é que as pessoas pensam, o que é que não pensam, o que é que os seus programas querem e as suas políticas, diz que esta criatura é Hitler ou é igual a Hitler. E a partir daí há uma espécie de gesto pavloviano das pessoas que leem, ou que ouvem, ou que assistem. Aparentemente não é isso que está a acontecer. Aparentemente não é isso que está a acontecer, tendo em conta os resultados eleitorais, não é? Exatamente, porque o povo não é tão estúpido como querem fazer. Quer dizer, a ideia de pegar numa personalidade que é de facto uma personalidade excessiva, controversa, muito fora dos cânones tradicionais da política, sobretudo da política conservadora, como Donald Trump, mas a ideia de pegarem nele e no que ele pensa, no que ele diz, e dizerem que ele é o Hitler é absurda. Quer dizer, não tem pés nem cabeça, quer dizer, não resiste a um mínimo de crítica. E, de facto, os eleitores não são tão estúpidos como isso. E têm sentido comum, quer dizer, isso está a acontecer também na Europa, quer dizer, na Europa também está a acontecer. E esses tais governos ditos ou chamados de extrema-direita já governam alguns países na Europa, portanto, e que eu saiba, não têm nem suspendido as liberdades públicas, nem inaugurado campos de concentração, nem nada. Dá um exemplo interessante no livro, a propósito dos Estados Unidos e destas últimas eleições. O presidente de um dos maiores sindicatos norte-americanos discursou na convenção republicana e não foi à democrata. A esquerda perdeu o povo e a direita também não o soube agarrar, só a direita populista? Eu acho que isso é um fenómeno interessante, quer dizer, a esquerda perdeu, eu procuro explicar isso. A esquerda com a sua, digamos, sobretudo esta nova esquerda, também temos que contar uma coisa que é muito importante. No fundo, o fim da União Soviética também representou, sobretudo para os partidos comunistas que tinham aí uma certa base de apoio e financeira e até de um certo prestígio, apesar de tudo. Apesar dos socialismos reais funcionarem muito mal, mas de qualquer maneira era uma base ideológica e logística importante. Esse fim também significou, de certo modo, a quebra, por exemplo, com as forças sindicais. E nós vimos, por exemplo, em França, isso passou-se já há 20 anos, houve um êxodo maciço dos votantes do Partido Comunista Francês, que foi um partido que chegou a ter ali nos anos 50 e mesmo ainda nos anos 60, andar aí pelos 25%, 30% do eleitorado. Verificou-se uma passagem, praticamente os comunistas não têm votos em França, uma passagem para o Front National, de Jean-Marie Le Pen. E esse fenómeno, de certo modo, também se deu nos Estados Unidos, e eu julgo que tem, por um lado, a ver com essa perda, tem também a ver com a adoção pela nova esquerda dos padrões do wokeismo, das questões da teoria da identidade de género. Quer dizer, que são coisas nascidas, normalmente, muito nascidas nas universidades americanas, a partir digamos, de teorias bastante sofisticadas, mas que negam, que de certo modo acabam por muitas vezes desembocar em situações absurdas. E isso também... É uma descolagem da realidade. É uma descolagem da realidade e, portanto, de certo modo, a gente viu claramente nisso, viu-se no que valem já nas sondagens e viu-se depois nas votações. Não há dúvida que, digamos, os trabalhadores da indústria e outros trabalhadores que restam, também por causa da desindustrialização, também por causa exatamente dessa deslocalização das fábricas, quer dizer, constituem hoje grupos que são muito críticos do atual sistema. Por outro lado, os partidos conservadores tradicionais, ou seja, as democracias cristãs, também não souberam, de certo modo, não souberam captar esse tipo de eleitorado. E já não vão a tempo de recuperar do seu ponto de vista? Eu acho que já não vão, porque esse eleitorado hoje, quer dizer, em política, vamos lá ver, bem ou mal,
há um certo horror ao vazio e, portanto, se há causas, se há grupos, se há interesses que, de certo modo, foram abandonados e se surgem depois grupos políticos, não é, que vão ocupar esse espaço, ou que se reconvertem, porque, por exemplo, quer na Itália, quer na França, os partidos tipo os Fratelli d'Italia ou o Rassemblement National são partidos que vão entroncar, curiosamente, em partidos muito antigos, que tinham à partida, de facto, características daquilo que de facto se pode chamar de direitas nacionalistas e mais radicais, mas que também se foram adaptando aos seus eleitores, que também é um fenómeno interessante, quer dizer, porque não há dúvida que entre o movimento social italiano de Giorgio Almirante e os Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, quer dizer, há continuidade, mas também há grandes diferenças, não é? Isso aí, quer dizer, essa plasticidade, estes movimentos de direita nacionalista e identitária, etc., souberam também fazer o seu caminho e adaptar-se, de certo modo, também aos seus eleitorados, não é? Mas, num certo sentido, é uma direita diferente da tradicional direita do ponto de vista ideológico. Era isso que eu gostava de lhe perguntar, porque muitas até como vemos aqui em Portugal, por exemplo, com o Chega, muitas das soluções que o Chega defende, está sempre a falar do conluio entre o Chega e o Partido Socialista, mas a verdade é que nos programas eleitorais as coisas estão lá e, portanto, do ponto de vista, em muitas matérias, mas sobretudo do ponto de vista económico e de organização do Estado, o Chega é um partido que vai buscar muito ao socialismo. Sim, mas esses partidos todos, repare, por exemplo, em França, neste momento, está a nascer uma polémica muito interessante. De certo modo, Marine Le Pen mantém um bocado que o Rassemblement National não é da direita nem de esquerda. E o Bardella, que agora é o presidente do partido, agora neste livro que acabou de publicar, lá está, defende, e com esse nome, uma frente das direitas. Portanto, isso também está patente, e não há dúvida que estas direitas, eu faço muito esse historial, que é o que eu chamo as direitas revolucionárias, que têm a ver, por exemplo, com os movimentos, o fascismo italiano teve muito a ver com isso. Essas direitas revolucionárias tinham um lado também socializante, em muita coisa, quer dizer, e não era impedimento que, por exemplo, o próprio nacionalsocialismo se chamava nacionalsocialismo e era um partido que acabou por ter votações operárias muito grandes, quer dizer, portanto, aí não há dúvida que aquela ideia que a gente tinha, que é muito uma ideia dos anos 80 também, é preciso ver que foi uma ideia muito que veio do reaganismo e que veio do thatcherismo, que era a ideia de que a direita estava encostada ao liberalismo, a um liberalismo económico puro e duro, também desapareceu completamente, quer dizer, mesmo nos próprios Estados Unidos, o trumpismo, e é por isso que, como estavam a referir aí há bocadinho, o presidente do sindicato dos Teamsters foi à convenção republicana. E não foi à democrata. Só para terminarmos mesmo, Jaime Nogueira Pinto, estamos no limite do nosso tempo. É esse fantasma da direita nacional populista, como apelida no livro, que paira sobre a Europa e é um fantasma cada vez mais de carne e osso, digamos assim. No caso português, e olhando aqui para os partidos que compuseram o sistema e compõem, o CDS chegou a estar fora do Parlamento, regressou graças à coligação com o PSD. Estes partidos acabaram por se desviar da matriz que os caracterizava? Bom, a matriz, quer dizer, vamos lá ver, a questão em Portugal foi sempre, a partir da Revolução do golpe de Estado de 25 de Abril e uma certa revolução de esquerda que se seguiu, sobretudo até ao 25 de Novembro, não há dúvida que a narrativa, o peso cultural, tudo isso ficou muito para o lado da esquerda e, portanto, as direitas sobreviventes foram um bocadinho direitas envergonhadas, de certo modo. E
E aí o sucesso do fenómeno, digamos, populista do Chega, para além do líder, que é um líder tribunício e de grande capacidade oratória, é também vir preencher, digamos, um espaço que o CDS, de certo modo, acabou por abandonar completamente. E, portanto, esse espaço acabou por ser preenchido já agora numa modalidade que também é uma modalidade que começa a ser pelo menos euro-americana, não é? Que são movimentos que têm como valores o quê? A nação, a identidade nacional, que são, de certo modo, do ponto de vista económico, abandonaram em muita coisa o liberalismo puro e duro económico, quer dizer, têm muitos aspectos de justicialismo social, que foi sempre, aliás, uma grande preocupação das direitas também, quer dizer, não foi... Isso apareceu já e eu tenho isso historiado no livro. E ficamos a perceber no livro que, de facto, há várias direitas e talvez uma só definição seja também difícil. Jaime Nogueira Pinto, muito obrigada por esta conversa aqui a propósito do livro que acaba de lançar. De que falamos quando falamos de direita é a pergunta lançada neste livro. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.